Segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, eu vou falar sobre as armas que temos, ou as armas da nossa guerra. O inimigo fica numa revolta. Porque as armas de nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas seja o teu Espírito, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma experiência que aconteceu ontem. Eu e o Gianluca, vindo de Blumenau. Logo quando peguei a BR-101, apareceu na frente... Não, filho, pode deixar sem fundo musical, viu? Vai no final, tá? Apareceu bem na frente do carro, 4 feixes de luz enorme, numa dimensão muito grande, parecia uma nave espacial, em cima do carro, assim. Eu olhei aquilo e falei, isso é coisa besta. Avião, canhão de luz para cima. E logo na saída, fui vindo. Passei Joinville e o troço acompanhava a gente. Cheguei Guaruva, o troço acompanhando a gente. Quando eu passei Guaruva, eu falei, filho, você está vendo aquilo ali? Eu falei, eu estou. Observa. Porque eu não consigo observar que eu estou dirigindo. Não consigo atentar. Eram enormes, enormes, enormes. E, de repente, ele estava na frente. Ele saiu da frente e veio para o lado. Eram 4. Depois, do lado, ele foi para o outro. E foi acompanhando. Num dado momento, eu consegui focar. Devia ter cada um aí uma medida de uns 5 metros. Cada raio, fecho de luz enorme. E aí nós tivemos uma simples convicção. Ou é uma espaçonave, ou é anjo. Não tinha como não ser um ou outro. E corria. O Gianluca entrou em crise. Meu Deus! Falei, filho, você está vendo o que eu estou vendo? Eu falei, eu estou vendo, pai. É assim, não sei o quê. Sim, eram 4 na nossa frente. E depois ficaram do lado. E corria. Com o carro. Depois ficou do outro lado. E corria. E depois ficava na frente. Depois ficava atrás. Acompanhando a gente. Era enorme, enorme, enorme. Em cima do carro. Realmente, a gente fica meio cético na hora, mas a maneira que foi conduzindo, acompanhando a gente, foi assim, muito interessante. Eu tenho plena convicção que eram 4 anjos. Eu tenho certeza. Uma vez eu estava viajando dentro do ônibus e tive essa mesma, nem é visão, porque foi a olho aberto mesmo, o Jean também viu, mas foi de um que me acompanhou a viagem inteira até o meu destino. Foi 15 horas de viagem. Inteira. E ficava no meio das nuvens assim, piscando e correndo. E aí, ontem foi 4. Eu acho que era 2 para cada um. A gente vai engordando, os anjos vão aumentando, né? Bom, compartilhado, eu hoje quero falar sobre armas importantes que nós temos. E que a maioria de nós não temos a noção de como usar essas armas. Vocês sabem que nossa luta, ela é uma luta espiritual. E se a nossa luta é uma luta espiritual, nossas armas também são espirituais. Elas não são carnais, porque as armas da nossa guerra não são carnais. Você pode até assistir filme na internet dando tiro em demônio. Mas as armas da nossa batalha não são espirituais. Como diz o texto, mas elas são poderosas para destruir e demolir fortalezas. Nós não usamos canhões, nós não usamos armas naturais,
nós usamos armas espirituais. E aqui nessa manhã eu gostaria de destacar aqui quais são as nossas armas espirituais nessa lida espiritual que nós estamos. A primeira arma que nós temos nessa batalha, em Apocalipse capítulo 12, no versículo 11, é o sangue de Jesus. Tudo que formos falar aqui nessa manhã são armas poderosas contra o reino das trevas. Diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Venceu quem? Satanás, a antiga serpente. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Uma das armas mais poderosas que temos contra Satanás é o poderoso sangue de Jesus. Nenhum demônio, nenhum príncipe das trevas, até mesmo ele, Satanás, pode resistir à simples menção do sangue do Senhor Jesus. Agora lembre-se de algo: o sangue de Jesus não é algo místico. O sangue de Jesus não é algo mágico. É o próprio Cristo, Ele mesmo que deu poder ao seu sangue. O simples fato de dizer o sangue de Jesus tem poder faz qualquer anjo caído correr. Hoje nós vamos tomar da ceia do Senhor, em que mais uma vez o sangue simboliza um poder para nos livrar, nos esconder de toda iniquidade, de todo pecado e de toda acusação. O sangue de Jesus realmente é muito poderoso. O sangue sempre esteve em toda a história no Velho Testamento. O sangue de Jesus, representado pelo sangue das ovelhas, como aprendemos amplamente nas pregações da graça, representado e não literalmente o sangue. Em Êxodo 12, no verso 12 a 13, nós vemos ali o Senhor ordenando o povo hebreu marcar o umbral ou os umbrais das suas portas com o sangue de um cordeiro de 1 ano de idade, sem mancha e sem defeito. Por causa desse sangue, ali nos umbrais da porta ou das portas dos hebreus, o destruidor, Apolion, não pôde entrar dentro daquela casa. E a figura que nós temos é a seguinte: ia o anjo do Senhor junto com o destruidor. E quando o anjo do Senhor parava na porta da casa de um servo do Senhor, ele dizia para o destruidor: aqui não, nessa casa não. O sangue ali era um símbolo em que aquele povo estava escondido da destruição. Aquele sangue nos umbrais das portas dos hebreus representava o sangue do Senhor Jesus. Quando nós pedimos ao Senhor que nos cubra e cubra a nossa família com o seu sangue, eu quero que você entenda que isso literalmente acontece. Existe um livro nos Estados Unidos de uma história chocante. Um pai saiu de casa e ele tinha que ir trabalhar e ele deixou a sua menina adolescente de 15 anos em casa. E de repente, aconteceu uma coisa absurda. O ladrão entrou dentro da casa. E enquanto ele roubava a casa, tudo bem, mas quando ele foi subindo, ele abriu a porta do quarto da menina. Ele viu a menina toda sanguentada. O quarto, a cama, tudo. O ladrão entrou em crise. Ele mesmo ligou para a polícia. O ladrão ligou para a polícia e disse: eu vim roubar uma casa. Fez uma ligação anônima. Mas eu deixei tudo, porque a cena que eu vi era horrível. Eu vi uma menina retalhada, picada, sangue para tudo que é lado. A polícia pegou o endereço, chegou lá, ligou para o pai. Quando o pai chegou desesperado, a hora que entraram dentro do quarto da menina, a menina estava assim, ó.
acordando. E aí a polícia falou, mas olha, recebemos uma ligação que tinha sangue para tudo que é lado e não sei o quê. O moço falou assim, é provável, mas o sangue que vocês viram não era o dela. Porque todo dia quando eu vou sair de casa, eu oro, Senhor, cubra essa casa com o seu sangue. Eu quero que você entenda que o sangue de Jesus nos esconde na sombra do Altíssimo. Ele nos coloca debaixo das suas asas. O sangue de Jesus é algo muito, muito, muito poderoso. E como nós aplicamos esse sangue de Jesus diariamente na nossa vida? Nós aplicamos o sangue de Jesus na nossa vida pela oração. Eu particularmente faço isso todos os dias. Quando vou viajar, Diana, dá leite para essa criança, faz favor. Não fica pirraçando a criança, não. Ela fica pirraçando a criança. Ela quase mata a criança de morrer, gente. A fome, a criança já está assim estufando de tanto comer, gente. Coisa mais linda. A criança. Olha, escute bem. Todos os dias eu faço isso na minha casa. Eu faço isso quando eu vou viajar. Eu faço isso quando entro no avião. Falo, Senhor, cubra com teu sangue. Acampa teus anjos. Quem tem esse costume aí? Se você não tem, passe a ter. Não faça nada sem falar, Senhor, cubra-nos com teu precioso sangue. Porque o sangue de Jesus nos esconde do inimigo. Ele nos deixa escondido na sombra do Altíssimo. Pense você, com o ministério que Deus me deu, você deve estar pensando que algum irmão falou assim, pastor, você nem consegue viver tamanha retaliação. Essa semana a irmã escreveu no YouTube, coitado desse pastor, não deve nem conseguir viver com tanta retaliação. Eu vou te dizer que eu vivo muito bem. Tem algumas retaliações, mas não como você pensa. Na quarta-feira eu disse, muitos não estavam, mas repito, essa semana cheguei em casa, havia na porta da minha casa um trabalho de bruxaria. Um boneco de um deus grego com a cabeça e os braços cortados. Não foi a primeira vez, isso foi a segunda vez. Há 3 semanas atrás já tinha feito outro. A hora que eu desci, eu estava com um pastor amigo meu lá de Santa Catarina, nós descemos para olhar. Quando nós olhamos, o corpo inteirinho adormeceu. O que eu fiz? Apenas repreendi e entrei para dentro de casa. No outro dia, quando passamos, o boneco estava caído. Aí pode ser que alguém derrubou, o anjo mesmo passou e... Eu vivo na sombra do Onipotente. Veja Lucas 10, versículo 19 ao 21. Porque literalmente eu vivo sem que o maligno nos toque. É óbvio que não dá para se ver livre de toda a retaliação, gente. É impossível isso. Mas nós temos que viver na sombra do Altíssimo. Jesus disse assim, eu lhe dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Até aí você está ciente. A parte que você precisa entender é a última. Nada lhes fará dano. É isso que você precisa entender. Ou seja, nós podemos sofrer retaliações porque é impossível. A gente peca às vezes até quando não sabemos. E nessa hora o inimigo pode encontrar alguma brechinha ali. A gente não vive 100% em santidade. A gente peca inconsciente. Então, com certeza, alguma outra retaliação nós vamos viver. Mas o que a Bíblia nos diz é que nós temos autoridade para humilhar o diabo contra o poder das trevas nesse mundo tenebroso e ainda assim ele não pode fazer dano em nós. Isso tem que ficar muito claro. Amém?
Por quê? Nós temos a armadura de Deus, nós temos o sangue de Jesus, nós temos o nome de Jesus e ainda temos o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor. Como que o inimigo chega até você? Não chega. Diga amém. Então eu naturalmente uso essa autoridade. Agora escute bem, ele não chega quando você não dá brecha. Paulo chama isso de dar lugar. Muitas coisas nós damos brecha. E quando nós damos brecha com alguma dessas coisas da brecha, é o seguinte, você tem um muro de proteção do sangue, da armadura, do anjo do Senhor, lhe guardando e protegendo. Da brecha é quando você faz um buraco nesse muro e põe a mãozinha do outro lado. Você abre uma oportunidade para o maligno te tocar. Eu, irmãos, uso toda essa autoridade. Eu uso o sangue de Jesus, eu uso o nome de Jesus, eu uso o anjo do Senhor, porque a Bíblia manda a gente usar esse anjo do Senhor acampado ao nosso redor. A Bíblia diz que ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então eu uso tudo que a Bíblia me ensina nesse processo espiritual. Eu aprendi que nós aplicamos o sangue de Jesus sempre na oração. Como já disse, volto a repetir, quero que você tenha essa prática. Todos os dias eu unjo meus filhos e libero sobre eles o sangue do Senhor Jesus. Isso todo dia na hora de dormir. É impressionante como nós temos crentes que dormem sem orar. Deixa a sua vida à sombra da morte, à mercê do inesperado, da solidez e solidão. E não ora. Aprenda. Nós temos que sempre orar para dormir e quando acorda agradecendo. Amém? Eu quero dizer uma coisa a você muito importante sobre a questão do sangue. Porque pedir que o Senhor nos cubra com o seu sangue é nos apropriar do processo todo da obra da cruz do Calvário. Mas mesmo assim, esses demônios são teimosos. Ah, pastor, precisa fazer isso, porque Jesus já morreu. Nós já estamos cobertos com sangue. Precisa ficar com essas repetições e etc, etc. Em certo ponto você tem razão. Mas eu preciso te lembrar que o diabo é teimoso. Lá no deserto diz a Bíblia que ele deixou Jesus por pouco tempo. Em outras versões, até o tempo oportuno. Então ele não desistiu. Quando nós clamamos pelo sangue, nós não estamos lembrando Jesus. Nós estamos lembrando os demônios, que nós temos proteção. Eles são insistentes. E outra, irmãos, nós estamos tapando as brechas. Ok? Então, por isso é necessário sempre estar coberto com o sangue do Senhor. Importante vigiar e não dar lugar ao diabo. A segunda arma espiritual que nós temos, essa eu amo demais, é o poderoso nome de Jesus. Eu realmente, irmãos, acredito que no reino espiritual nós temos uma procuração espiritual para usar livremente o poderoso nome de Jesus quantas vezes quisermos. Nós podemos usar o nome de Jesus para lidarmos com enfermidades e para lidarmos com demônios. Com isso eu aprendo que quando vamos lidar com demônios ou enfermidades, muitas vezes, sem percebermos, fazemos uso
da nossa própria performance. Vai expulsar um demônio na performance do dom. Vai orar pelo enfermo na performance do dom, porque você sabe que o seu dom tem uma unção específica, uma performance. Por isso que tem gente que está caído e o dom continua fluindo. É uma unção específica que acompanha o dom e é dado sem arrependimento. A pessoa não perde. Aqueles 70 que desviaram, continuaram a fazer milagres. Né? Em Mateus 7, verso 15, cuidai com os falsos profetas. Lá no final Jesus diz, curaram no meu nome, profetizaram no meu nome, expulsaram demônios no meu nome, mas apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Então muitas vezes a pessoa está sendo usada na própria performance do dom. Ela não está debaixo do poderoso nome de Jesus, nem do poderoso sangue do Senhor. Ela está debaixo da performance do dom dela. A coisa flui, mas não tem cobertura. É uma diferença muito grande. Para você entender o que eu estou falando, em meu livro Milagres, Ontem, Hoje, Sempre, eu não sei se alguns têm, é um livro que eu falo só sobre a possibilidade de operação de milagres, e tem alguns testemunhos, e como você também ser usado, é um livro muito interessante. Milagres Ontem, Hoje e Sempre. Eu afirmo o seguinte: existe tanto poder no nome de Jesus quanto o que havia nele quando ele esteve aqui na terra. Foi o próprio Cristo que deu esse poder ao seu sangue e deu esse poder ao seu nome. Existe tanto poder nesse nome. Em Marcos 16 e 17, para você entender um pouco sobre esse poderoso nome de Jesus. E estes sinais acompanharão aos apóstolos, acompanharão aos evangelistas, acompanharão quem? Aos que creem. Aqui não está falando de cura acompanhar, está falando de curar. Ou seja, todos aqui têm autoridade para curar, basta crer. Os sinais acompanharão os que creem. Ele diz, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Perceba o seguinte, no nome de Jesus, nós temos autoridade contra Satanás e seus anjos. Com isso nós aprendemos que não importa o tamanho do demônio, a hierarquia dele, o próprio Satanás, eles têm e são obrigados a nos obedecer em nome de Jesus. Isso é muito poderoso, irmãos. Porque você imagina o seguinte, o mundo é o mundo tenebroso. O mundo está em trevas. O diabo é o príncipe do mundo, o Deus desse século. E o crente mais comum fala, cala a boca. E ele tem que se calar. O crente mais pequenininho ali, no poder do nome de Jesus, o bicho tem que se encurvar. O nome de Jesus dá autoridade para o crente. Nós não somos nada. Nós somos, como diz lá o texto, um pedaço de árvore queimado. A Bíblia chama pedaço de madeira. Nós somos o cocô do cavalo do bandido. Mas esse cocô do cavalo do bandido é amado. Jesus morreu por esse pedacinho de madeira e deu autoridade para esse pedacinho de madeira. Nós temos mais poder do que todo o reino das trevas. Não é nosso. É na força do seu nome, do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus e na força do seu poder. Meus amados, foi exatamente para isso que Deus levantou a igreja. É exatamente para essa função e missão que a igreja está aqui na terra. Veja Marcos 16 e 18. Perceba que no verso 17, ele diz que deu autoridade. Né? Em meu nome expulsarão demônios. Mas veja o verso 18. Eu lhe digo que você é Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Esse é um texto muito mal interpretado pelos católicos, porque eles dizem que Jesus levantou Pedro para ser a pedra da igreja. Então eu vou transliterar o texto para você. O nome Pedro é a palavra hebraica Petros. Pedro é Petros. O nome Pedro significa pedrinha pequena. Jesus está dizendo, eu te digo, você é Pedro, pedrinha. E sobre esta Petra, a palavra é pedra, Petra, no grego, pedra grande. Ele aponta para ele, você não é nada, mas sobre essa pedra que sou eu, que é a pedra angular, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno, perceba que o inferno é um reino organizado, perceba que esse mundo é um mundo tenebroso, mas Jesus diz que o mundo, o inferno, o diabo não vence a igreja. Isso é a igreja. Ela está aqui na terra para triunfar contra as trevas, para vencer. Está claro que nessa guerra, Satanás e seus anjos não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Mas você me pergunta, como não, pastor? E os milhares de cristãos que morrem todos os anos, 50 mil cristãos assassinados pelo Estado Islâmico, isso não é o diabo prevalecer? É aí que você se engana, é aí que ele perde. E eu vou te explicar por que o diabo perde. Cristãos morrem ali, cristãos morrem acolá, a guerra já foi ganha. Cada cristão que morre por amor a Cristo, são cristãos morrendo. Você entendeu o que eu disse? São cristãos morrendo. Essa guerra não é uma guerra para angariarmos reinos aqui na terra. Essa é uma guerra por almas. A Bíblia diz que conversão é tirar o cidadão do reino das trevas e transportá-lo para o reino do Filho de Deus. Então, cada pessoa convertida é uma vitória. Pense o seguinte, cada cristão que entra no céu é uma derrota para o diabo. Cada cristão que não nega a fé e prefere morrer por amor a Cristo, é a guerra ganha. Ou seja, cada vez que um cristão é morto por amor a Cristo, Satanás perde. Você percebeu? Não é uma guerra de território, não é uma guerra para ganhar reinos do mundo, é uma guerra para transportar pessoas do reino das trevas para o reino de Deus. Pense, se 50 mil cristãos morrem por ano, é uma guerra ganha. Eu disse cristãos morrem, não são ímpios. São 50 mil novos integrantes no reino de Deus. Aleluia! Isso é uma batalha poderosa, é uma batalha grande, por isso que os milhares de cristãos mortos e perseguidos pelo diabo e seus anjos é vitória. Cada alma que nós ganhamos, irmãos, é uma batalha vencida. Não a guerra, mas a batalha vencida. A igreja está na terra, em nome de Jesus, para tirar as pessoas das trevas e levá-las para a luz. Você pode até ficar rico, mas não é por isso a sua batalha. A igreja pode até comprar rádio, pode até construir um prédio enorme. Não quer dizer que ela ganhou alguma coisa. A igreja só ganha de fato quando ela ganha, quando ganha almas. Se ela não ganhar almas, ela pode ser rica, ela não ganhou nada. Porque a guerra é por vidas. Lembra que o valente está armado na sua casa e ele está bem armado guardando os seus bens. Quais são os seus bens? Pessoas. Você está entendendo? Aí vem um outro mais valente e toma os seus bens. Você perceba que a guerra é por vidas. Isso é muito lindo, isso é muito poderoso. A igreja está aqui na terra
em nome de Jesus para enviar missionários, evangelizar, batizar pessoas, ganhar almas, conduzi-las ao céu. A vitória final da igreja está exatamente na hora que o salvo entra na glória. Porque enquanto ele está aqui, pode acontecer um desvio, mas quando ele entra na glória, o diabo perdeu. Então, quanto mais o diabo matar crente, mais a nossa vitória é garantida. Por isso que Paulo recusou ser livre. Por isso que Paulo disse: o morrer para o cristão é lucro. Cada crente que morre é uma vitória. Entendeu? Compreendeu isso? Isso é muito maravilhoso. O uso do nome de Jesus. Uma coisa que quando nós falamos sobre igreja, algumas pessoas podem dizer: não, mas igreja não é prédio, você está certo. O que é a igreja? Igreja evangeliza, igreja faz missões, igreja tem comunhão uns com os outros, igreja congrega. Igreja não é um espaço. Igreja perdoa, igreja ama, igreja cultua. Se você faz qualquer uma dessas coisas mencionadas, isso é igreja. Se você não faz, você não é igreja. Por mais que você diga que é, você não é. Igreja também não é ficar em casa, dizendo eu sou igreja, assistindo Faustão no domingo. Igreja é congregar. Do contrário, você não é igreja. E quem vence é a igreja. Sem a igreja não há vitória. Eu costumava dizer que existe salvação só em Jesus. Eu posso te dizer mais: existe salvação fora denominações, fora placa, mas não consigo ver um camarada salvo longe da igreja. Por quê? Não, mas o senhor não pode dizer. Posso. Jesus e a igreja é o mesmo corpo. Ele é a cabeça e a igreja é o corpo. Como que você separa a cabeça do corpo? Responda para mim. Como que você consegue amar só a cabeça? Como que você separa o marido da esposa? Jesus e a igreja é um só corpo. Então a salvação vem pelo corpo de Cristo. Estou certo disso? A salvação vem pelo corpo de Cristo. Você pode não gostar de uma denominação. Denominação não salva. Mas Cristo, o corpo de Cristo, produz a salvação. E o corpo de Cristo é composto da cabeça, que é Ele, e todos os seus membros. Por isso que 1 de João 1,7, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Percebeu? Tem comunhão uns com os outros, e o sangue purifica todo pecado. Percebeu? Não tem como você separar a comunhão uns com os outros da purificação de todo pecado. Isso é tão tremendo. Dá um glória aí, irmão. O uso do nome de Jesus. Muitos irmãos estão sofrendo justamente por não saberem que podem usar o nome de Jesus como e quantas vezes quiserem. Veja João 16, versos 23 e 24. Jesus diz assim: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará. Gente, olha o texto. Tudo que me pedirem em meu nome. Vamos ler? Tudo junto, o texto é poderoso. 1, 2, 3, valendo. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem ao meu nome. Yes! Que nome poderoso. Esse texto é cheio de glória, cheio de unção, porque nós temos que aprender a tomar posse do poderoso nome de Jesus. Nós, como igreja, somos luz nesse mundo de trevas, somos sal nesse mundo sem gosto. E a igreja foi levantada justamente para pôr luz nesse mundo maligno.
Nessa guerra, ou você é um guerreiro ou você é um prisioneiro, não tem meio termo. Ou você é o soldado ou você é o prisioneiro. Ah, eu não quero estar nessa guerra, você já está. Se você não está do lado dos que vencem, você está do lado dos que perdem. Ou você é um soldado, ou você é um prisioneiro. Diga amém. Nós somos a resistência. A autoridade vinda do céu. Enviados como ovelhas no meio de lobos. Enviados para a morte todos os dias. Não estamos aqui para construirmos impérios ou nossas idealizações pessoais. Estamos aqui para avançarmos diante ou mediante e contra as trincheiras do inimigo no reino espiritual e avançarmos. Cada casa que nós entramos, nós rompemos as trincheiras do diabo. Cada alma que ousamos a mencionar sobre Jesus é romper as trincheiras do diabo. E nós fazemos isso no nome de Jesus. Esse é o papel. Se você não é um soldado, você é um saco de batata podre. Não tem meio termo. Ou você está sendo escravo, preso nessa guerra, ou você está ganhando essa guerra do lado dos que lutam. Diga amém. Veja Marcos 16, verso 17 e 18. Olha o nosso papel. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome. Uau! Expulsarão demônios e falarão novas línguas. Continua. Pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Qual órgão da terra tem esse poder? Nenhum. Veja quem é você no reino espiritual, irmão. Fica aí com esse mimimi, eu sou coitado. Olha quem é você, rapaz. Tu é poderoso em Cristo. Você não é um saco de batata podre. Você é poderoso. Basta você usar o sangue de Jesus, usar o nome de Jesus, estufar o peito e dizer, diabo, caiu a casa para você. Essa é a nossa autoridade. É assim que devemos estar agora. Você quer ver um exemplo? Um homem, um diácono, sozinho, esculhambou com o reino das trevas numa cidade. Atos capítulo 8, versos 6 e 8. Um diácono, sozinho, esculhambou com o reino das trevas. Só um. Atos 8, verso 6, versículo 8. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. O que aconteceu em Samaria? Verso seguinte, os espíritos imundos, demônios, saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Veja, os demônios daquela cidade saíam desesperados. Você percebeu o medo que o demônio tem de um crente cheio do poder de Deus? E os paralíticos andavam. Por causa disso, próximo verso. Assim houve grande alegria naquela cidade. Sabe por que muitas vezes falta alegria na sua casa? Porque você não está usando da autoridade do nome de Jesus, do sangue de Jesus, da autoridade que lhe pertence. Você, crente, é um ser super poderoso em Deus. Você não é um caco. Você tem uma autoridade que nem a ONU possui. É que quando nós olhamos, nós imaginamos que poder é ser político, poder é ter o Espírito Santo, irmão. Poder não é ser político, poder não é ter caneta, poder é ter o Espírito Santo. No reino espiritual, você demanda.
Você de fato quem tem o poder. Aleluia. Diz glória a Deus. Diz um aleluia mais aleluiado aí. Em Samaria, o diácono Filipe chegou cheio do Espírito Santo. Por isso milagres aconteciam através desse diácono. E os demônios saíam gritando. A igreja precisa apropriar-se do poderoso nome de Jesus. Em Marcos capítulo 16, dos versos 17 ao 18, nós percebemos quantas vezes Jesus usa o termo em meu nome, 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 faça isso em meu nome, tenha isso no meu nome, tenha coragem de usar esse nome, tenha autoridade nesse nome. Veja Paulo falando como devemos proceder em Colossenses capítulo 3, no versículo 17. Tudo o que fizeres, seja em palavras ou ação, façam-o no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Em nome de Jesus eu vou fazer isso. Em nome de Jesus eu vou avançar nisso. Em nome de Jesus eu vou vencer isso. Em nome de Jesus, não é usar levianamente. Em nome de Jesus isso. Em nome de Jesus eu vou fazer essa viagem. Em nome de Jesus eu vou chegar bem. Em nome de Jesus essa doença, isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Em Mateus 28, 18. Eu quero ter um rápido aqui com você. Essa explanação é muito interessante. Presta atenção. Então aproximou-se deles e disse, Jesus disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Presta atenção. Depois que Jesus disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, quando nós analisamos esse texto, percebemos que Jesus recebeu toda a autoridade. E depois que Jesus afirma que foi dada a ele toda a autoridade no céu e na terra, começa o verso 19 como? O 19. Portanto, ide. Primeiro ele diz, eu tenho autoridade agora. Então vão agora. Yeah! Percebeu? Perceba que ele diz, foi-me dada toda a autoridade. Portanto, ide. Você tem a mesma autoridade que Jesus tinha. Percebeu isso? E tem mais ainda nisso. Depois dele dizer, portanto, ide, nós recebemos a mesma autoridade de Jesus. Veja Filipenses capítulo 2, versículo 9. Presta atenção nesse texto, para aprendermos a usar o nome de Jesus. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Em Atos 4, versículo 12, vemos que esse nome é poderoso. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Meus queridos irmãos, esse nome tem poder. A simples menção dele causa espanto, causa adoração no céu, surpresa na terra e pânico no inferno. O simples fato do crente abrir a boca e mencionar o nome de Jesus faz o inferno inteiro estremecer. Precisamos entender que nossas armas nessa guerra não são armas carnais, são armas espirituais, e o nome de Jesus é a mais poderosa dessas armas. Temos que entender e fazer uso desse nome nessa guerra. Nós curamos os enfermos no nome de Jesus, expulsamos os demônios no nome de Jesus. Mateus 18, versículo 20. Olha o nome de Jesus.
Pois onde se reunirem 2 ou 3, ali eu estou. Jesus está aqui agora. Isso é uma palavra simples, mas literalmente ele está aqui agora. Não, mas ele só está em igrejas santas, então ele não vai estar em nenhuma. Você sabe que quando você pega as 7 igrejas do Apocalipse, das 7 igrejas, só 2 eram boas. E ele estava no meio das 7. E sabe o que ele dizia? Eu conheço, eu sei, eu estou vendo. Jesus está em todas, até as hereges. Fazendo o quê? Relatóriozinho. Eu conheço, eu estou vendo, eu estou analisando. Ele está cuidando, amém? Glória a Deus, pelo nome de Jesus que nos foi dado. Não estamos sozinhos, desamparados. Jesus é o nosso general. Antigamente cantava assim, ó, pelo Senhor marchamos sim. Poderoso é sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha. E ele é o quê? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo. Você sabe que eu sinto falta dessas canções que mostram o triunfo de Deus na igreja? Eu gosto das canções mimizentas, mas tem hora que é bom as canções de guerra, gente. É ou não é? Tem hora que é bom. Aleluia. Assim como Jesus nunca deixou Israel sozinho nas batalhas, Ele não deixa você sozinho nessa guerra. Estamos em guerra? Sim, mas Jesus é o general. Ele é um estratégico general. Aleluia. Um cristão em qualquer lugar do mundo, de posse da autoridade do nome de Jesus, é mais poderoso que o inferno inteiro. Eu fico triste quando vejo crentes com baixo nível espiritual sendo subjugados por Satanás, sendo que você tem poder. Ele anda como uma mulinha, tem força, mas é escrava, porque não sabe a força que tem. E.W. Kenyon, um dos escritores que eu mais amo, afirma que os homens obtêm o seu poderoso nome, ou nomes poderosos, de 3 formas. Alguns nascem com nomes grandiosos, um rei, por exemplo. Outros tornam-se grandiosos mediante as suas realizações. E outros ainda recebem um nome grandioso por doação. De acordo com Kenyon, Jesus tem um nome poderoso pelos 3 fatores juntos. Seu nome é poderoso porque ele herdou. Seu nome é poderoso por causa das suas realizações. E o seu nome é poderoso porque lhe foi dado um nome poderoso. Satanás teme o nome de Jesus. Os seus anjos temem o nome de Jesus. E não há nada que possam fazer diante da menção do poderoso nome de Jesus. Quando Jesus foi ao inferno, a luz acendeu pelo menos uma vez lá no inferno e os demônios tiveram que se prostrar. A Bíblia diz que o nome de Jesus é adorado no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua no céu, na terra e embaixo da terra confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Embaixo da terra estão os demônios e os ímpios. Lá no inferno, eles proclamam, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Aleluia! Vamos ver um pouco esses 3 fatores que fizeram Jesus herdar, ganhar e ter esse nome tão poderoso. Em Hebreus 1, verso 1 a 6, vemos que ele recebeu esse nome por herança. Veja o texto. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos
por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados. Sobre Jesus, né? Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior, na minha versão, maior do que os anjos, quanto ao nome que herdou, é superior ao deles. Aleluia! Pois qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nada no céu, na terra, embaixo da terra, se compara ao poderoso nome de Jesus. Basta ver como os demônios reagiram a ele quando ele chegou em Gadara. Quando ele chegou em Gadara, a Bíblia diz que os demônios prostraram e o adoraram. No verso 5 temos o termo: tu és meu filho e hoje te gerei. Quando Jesus herdou esse nome, foi exatamente nesse dia que ele herdou o nome sobre todos os nomes. Voltando Filipenses 2, do 9 ao 11 agora. Filipenses 2, do 9 ao 11, quando Jesus herdou esse nome tão poderoso, tão sublime. Abriu mão da sua glória. Linda essa música, né? Diz assim, ó: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Continua. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, embaixo da terra. Continua. E toda língua dos que estão no céu, na terra, embaixo da terra, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui vemos a segunda coisa. Primeiro por herança e agora por doação. A Bíblia diz que Deus lhe deu esse nome. Ele primeiro recebe o nome por herança. E agora ele recebe o nome porque ele foi dado. Preste atenção. Kenyon afirma que havia um nome conhecido no céu, porém desconhecido da terra e até mesmo dos anjos caídos. Pois Jesus era o mistério de Deus escondido. Na realidade, afirmamos que Jesus é o checkmate de Deus no diabo. O diabo não contava que o verbo iria se encarnar e humilhá-lo na cruz. Por essa ele não esperava. Então este nome, bem como o trono, estava vazio. Sugere-se que foi nesse trono vazio, e por esse trono vazio, que Lúcifer esperou que fosse dele. Vou me assentar nesse trono. Talvez ele esperava que o nome dele fosse também ser um nome acima de todos. Mas Deus reservou esse nome, preste atenção, para o seu filho. Em volta do nome de Jesus há muitas questões. Por exemplo, tem uns engraçadinhos na internet que se recusam a mencionar o nome de Jesus e só falam Yeshua. É bonito. Yeshua é o nome de Jesus em aramaico. Bonito. Mas deixe-me te falar uma coisa sobre isso. Na Bíblia, nunca foi escrito Yeshua. Assustou agora? E vou te dizer por quê. A primeira vez que o nome de Jesus foi mencionado foi por Lucas. E Lucas era o quê? Grego. Então ele escreveu como? Do jeito que você está lendo aí agora. Sabe como Lucas escreveu? E o seu nome será chamado Jesus. Poderiam mencionar Yeshua, mas foi escrito Jesus. Eu só sei que quando eu oro em nome de Jesus, os demônios respeitam. Eu só sei que quando eu oro em nome de Jesus, os paralíticos andam.
Então essa mimizada aí na internet, Yeshua, 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 dizem que não pronuncia o nome de Jesus porque não estava, precisa estudar. O nome de Jesus nunca foi escrito em aramaico ou em hebraico. Ele foi escrito originalmente em grego, Jesus, Cristo. O primeiro evangelho foi o de Lucas, e foi todo ele escrito em grego. Ok? Só para constar. Por isso, e com isso eu estou dizendo que o nome dado acima de toda majestade e o trono vazio era o de Cristo. Aquele nome estava guardado para quando houvesse a encarnação. Quando houve a encarnação, Deus lhe deu o nome, meu filho, Jesus. O nome de Jesus não foi dado por Maria, foi o anjo Gabriel que disse: o seu nome será Jesus, Emanuel, Deus conosco. Quando você abre a boca para falar Jesus, o mundo inteiro, o universo inteiro cria uma pantaclisma. Pá! Falou. Todo o cosmo para ouvir. Ele é doce. Ele é cheiroso. Esse nome é maravilhoso e ao mesmo tempo poderoso. É doce mencionar. É maravilhoso pronunciar Jesus. Jesus. Cristo. Emanuel. Deus conosco. Esse nome é poderoso. Em todos os lugares que eu cheguei, com os mais tipos difíceis de demônios, quando eu mencionei o nome de Jesus, qualquer atividade cessou. Aleluia. Aleluia. Então Jesus ganhou esse nome do Pai. Foi-lhe dado. Deus lhe deu um nome. Em segundo lugar, de acordo com Quênio, primeiro ele recebeu por herança, depois porque foi dado e agora porque ele conquistou também. Efésios 1, versículo 20 e 21. Ele conquistou o nome, com a sua obra, com o seu feito. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era de vir. Ele conquistou o nome. Ele herdou, foi ganho, mas ele disse: eu vou fazer valer. E aqui na terra ele conquistou esse nome sobre todo o nome. Veja o verso 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas. Agora preste atenção no texto. Para a igreja. Sabe o que eu... Aqui, ó, na minha versão está assim, ó. Deus sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça de absolutamente tudo que há e o concedeu à igreja. Você sabe o que está dizendo no texto? Que todo poder, toda autoridade que tem no nome de Jesus, Ele concedeu à igreja. Por isso que Ele disse: eu vos dou no meu nome. Tudo que Deus designou ao Filho, o Filho concedeu à igreja. Então pode ter demônio forte, demônio grande, demônio pequeno, demônio poderoso, demônio príncipe do Japão, príncipe do Brasil, príncipe do Camboja, príncipe do que seja. Pode ter anjo caído daqui, anjo caído, pode o Satanás. Nós temos mais poder. Nós não tememos a nada. Quando eu chego no hotel, por mais sombrio que seja o hotel, eu durmo como uma criança. Porque eu sei aonde eu estou assentado. Eu sei que eu estou nas regiões celestiais, assentado com Cristo, reinando em vida. Entenda isso, irmão.
Para de frescura. Assuma quem você é. Deixa de mimizaria. Assuma que Deus concedeu à igreja essa arma muito, tremendamente poderosa, que é o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Apocalipse 1, versículo 18, a autoridade do nome. Estou pensando em escrever um livro só sobre isso. É muito forte o nome de Jesus. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho a chave da morte e do inferno. Olha, eu queria deixar essa mensagem para o final do curso. De libertação. Mas eu não resisti à tentação. Foi mais forte do que eu. Porque ela está no final do livro. Depois do cara ler um monte de coisa sinistra, ele vem entender no final que aquilo tudo não é nada diante da autoridade que o crente possui. O grande presente da igreja. Agora, a maior riqueza da igreja não é seu prédio, suas aquisições ou nem seus membros. A maior riqueza da igreja é o poderoso nome de Jesus. É como se fosse uma arma mortal que Satanás não tem defesa. E quem dá poder ao nome de Jesus é o Espírito Santo. Olha lá, vamos ver Atos 3:3. Igual o Rafael falou, o senhor vai pregar quantos dias com essa mensagem? Vai pregar o dia inteiro, ele falou. Diz assim, ó, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Gente, você sabe esses textos simples da Bíblia, eu fico matutando neles. Falei, gente, que textos poderosos. Você quer ver? Continua. Pedro e João olharam bem para ele, e Pedro disse, olhe para nós. Tem uma coisa nesse texto aqui que eu fico preocupado. Pedro e João disse, não tenho prata, não tenho ouro. Mas a primeira coisa que eles disseram foi, olhe para nós. Depois, não tenho prata, não tenho ouro. A igreja brasileira, global, ela tem prata e ouro. Mas será que ela pode dizer, olhe para nós? Por isso que eu gosto desses textos simples, porque eles escondem segredos. Eu escrevi essa semana na internet. Nós herdamos o que admiramos. Eliseu admirou a unção de Elias. Herdou a unção de Elias. Geazi, o dinheiro... Esqueci o nome do homem. Naamã. O dinheiro de Naamã herdou a lepra de Naamã. Eliseu honrou Elias, herdou a unção de Elias. Geazi honrou o dinheiro, herdou a lepra de Naamã. Um herdou a unção, o outro herdou a lepra. O que você tem admirado? Nós herdamos o que admiramos, irmãos. Olha Pedro e João.
Primeira coisa que eles disseram: olhe para nós. A primeira coisa que uma pessoa que usa o nome de Jesus precisa ser exemplo. E depois que eles disseram, olhe para nós, eles continuaram. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Gente, presta atenção nesse texto que tem um segredo nele. Olha o que Pedro falou. O que eu tenho. O que ele disse? O que ele disse? O que eu tenho. E eu vou perguntar para vocês nessa manhã: o que você tem? O que você tem? Responda, gente. Está ali, ele respondeu: o nome de Jesus. Eu vou perguntar de novo: o que você tem? Ele disse: o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo. É o que eu tenho. Levanta e anda. Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Satanás é o príncipe do mundo. Ele está no mundo. Ele governa o mundo. Ele está em cada habitante do mundo. Porém, veja o que a Escritura afirma sobre nós, a igreja de Cristo. Por favor, 1 de João 4:4, e aqui eu termino. Filhinho, vós sois de Deus, e já os tende vencido. O diabo está no mundo, ele governa o mundo, ele habita no mundo, ele é o príncipe do mundo, é o Deus desse século. Mas a Bíblia diz o seguinte: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que você tem? O que você tem? Então nós temos tudo. Não fique com medo da sua paralisia do sono. Não fique com medo dos seus pesadelos, das suas batalhas espirituais. Use o nome. Ele dissolve os demônios, ele derrete os demônios. Está doente? Use o nome. Precisa de um milagre? Use o nome. Precisa de um milagre na família? Use o nome. Precisa de uma cura? Use o nome. Nessa semana precisa de um milagre financeiro? Use o nome. Ele é a nossa maior arma nessa batalha. As outras duas que eu ia mencionar, vou ser rápido: oração e jejum, e o Espírito Santo. Ele que dá poder ao nome de Jesus. Ele que nos reveste de poder. E a oração e jejum ainda faz a diferença. Há caças de demônios, disse Jesus, que só sai com jejum e oração. Com isso eu completo as armas espirituais que possuímos. Qual é a primeira? Sangue de Jesus. Qual é a segunda e a mais poderosa? Qual é a terceira? Oração e jejum e o Espírito Santo. Para que mais? Para que mais? Vamos ficar em pé.